Convido os amados, queridos e fiéis irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 49 no Cantor Cristão. Já estamos no mês de fevereiro, segundo mês do ano já, e com muita alegria no coração vamos participar novamente do culto memorial. Fazer isto em memória de mim é o que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos então cantar o hino de número 49 no Cantor Cristão. Cristo tudo fez completo, nada por fazer deixou, vida do mais doce afeto, Ele para nós comprou, seu afeto nosso gozo, nossa vida, sua cruz, seu cálice amargoso, nossa vida que produz. Todos podem se assentar, por favor. Temos vários motivos para orarmos, para louvarmos ao Senhor. A primeira delas é que o Danilo nasceu. Você sabe quem é o Danilo? Se não sabe, é que está vindo pouco na igreja. Porque o Danilo é filhinho do nosso querido casal missionário lá no Peru, o pastor Miguel e a irmã Juliane. Esse é o Danilo, que nasceu esta semana. Então damos graças ao Senhor. E a igreja é uma igreja missionária, uma igreja que ama missões, de várias maneiras. Uma delas é contribuindo também financeiramente. Fizemos uma oferta, levantamos uma oferta para auxiliar com as despesas do casal, e até o momento está em R$845. Se você quiser colaborar, gostaria muito que chegasse pelo menos a R$1.000. Vamos colocar a mão no bolso, abrir o coração, vamos colaborar. Quem já teve filho, quem tem filho, sabe quantas despesas é. Isso para quem está empregado. Imagina para quem recebe apenas ofertas. Estão lá trabalhando, não reclamam de nada, louvam ao Senhor por tudo e estão esperando na misericórdia do Senhor. Então, se você quiser, ainda hoje, ou agora de manhã ou à noite, entregue uma oferta, 10 de um, 20 de outro, 50 de outros. Quanto você sentir no coração de ofertar, será uma grande ajuda para os nossos amados irmãos ali. Temos alegria também de no próximo mês, daqui a um mês, teremos o pastor Juliano e a irmã Evelyn, com 2 filhinhos que são um milagre também. A irmã Evelyn não podia ter bebê e Deus abençoou com o Danilo. Depois ela engravidou de novo, perdeu, um aborto voluntário, espontâneo, e depois chegou a Hannah. Então 2 filhinhos que estarão aqui conosco também. Ore. E de novo gostaria de pedir, se você sentir no coração, já vai entregando desde já, porque eles estão no Rio Grande do Sul, na casa dos familiares. Então virão até aqui, a igreja vai recebê-los. Mas quem quiser colaborar, irmãos, quanto mais nós ofertarmos para missões, tanto mais a igreja vai ser abençoada. E todos nós, queridos, temos em abundância, todos nós temos. Então, vai entregando desde já, para quando eles chegarem aqui, podermos entregar uma boa oferta para eles também. No passado, a igreja contribuía mensalmente com eles. Veio a pandemia, muita gente se descuidou no dízimo, hoje não podemos entregar mensalmente para eles. Então, gostaria muito que a igreja amadurecesse e voltássemos a entregar uma oferta mensal lá para o pastor Miguel, pastor Juliano e irmã Evelyn também. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar. Somos-te muito gratos, Senhor, por mais esse momento especial de culto ao Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, pelas palavras preciosas, benditas, pelo estudo bíblico que temos na Escola Bíblica Dominical todos os domingos pela manhã, a partir das 9 horas.
Que prazer, Senhor, estarmos aqui ouvindo de coisas do passado, das coisas que o Senhor está fazendo no presente e de tudo que o Senhor já tem preparado para o futuro. Que todos nós possamos ter esse prazer, Senhor, dessas horas preciosas de estudo bíblico na escola bíblica dominical. Muito obrigado por esse culto pela manhã, culto memorial, o segundo culto memorial desse ano já. Muito obrigado, porque o Senhor cuidou de nós em janeiro, o Senhor está cuidando de nós em fevereiro. Quantas bênçãos recebidas, Senhor, bênçãos na igreja, bênçãos na escola. Muito obrigado por todos os alunos matriculados na escola, os que o Senhor está trazendo, que o Senhor ainda trará. Muito obrigado por todos os alunos que serão salvos este ano, Senhor. Então que a igreja sempre lembre de orar por este campo missionário, Senhor, para que todos os que aqui trabalham, trabalhem com alegria, trabalhem com disposição, trabalhem com amor, trabalhemos com união, e o Senhor agindo, operando maravilhas, salvando alunos, os pais dos alunos, os familiares dos alunos. E também queremos te agradecer porque o Senhor está salvando ex-alunos, Senhor. A próxima classe de preparação para o batismo, que vai começar este mês, é composta em grande parte por ex-alunos da escola. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem surpreendido a todos nós com o teu amor, com o teu cuidado, com as tuas bênçãos, com a tua direção, com a tua proteção. E até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, pela vida do Danilo, que nasceu esta semana. Muito obrigado pelo pastor Miguel, pela irmã Juliane, e porque o Senhor os agraciou com a vinda desta criancinha. Agradecemos o cuidado da igreja, colaborando com a oferta especial para eles. Que todos nós possamos ter desprendimento, Senhor. Ainda hoje, os irmãos que desejarem colaborar, entregando para nosso amado irmão Hugo a oferta que será enviada para eles durante a semana, e que seja, ó Deus, abençoada por Ti, que seja muito útil nesta hora tão preciosa, tão oportuna. Daqui um mês teremos a presença do pastor Juliano, da irmã Evelyn e os seus filhos, que vieram lá do México para estarem conosco. Ajude, Senhor, a Tua igreja a demonstrar amor para com eles também, e o Senhor usando aquele casal para trazer-nos a Tua palavra. Também oramos, ó Deus, que o Senhor abençoe essa senhora que a irmã Lourdes acabou de mencionar, que já foi membro da igreja aqui há anos passados, e, ó Deus, estava descuidada, mas agora deseja voltar, porque ninguém é feliz longe do caminho do Senhor. Ninguém é feliz estando longe da comunhão com o Senhor. Ajude, Senhor, dê a ela coragem e o amor da igreja para que ela possa retornar e sentir-se bem, ser bem recebida em nosso meio. Oramos também pelo pedido da nossa amada irmã Adriele, por esta família enlutada. Deixamos nas Tuas mãos, nós não os conhecemos, mas o Senhor pode ajudá-los, socorrê-los nesse momento difícil. Oramos pelo pequeno Rafael, que também nenhum de nós conhece, nem os seus pais, mas, ó Deus, a irmã Sandra conhece e está orando por eles, e nós oramos também pedindo as Tuas bênçãos, Senhor, e o fortalecimento daquela criança, para que possa sair da UTI, onde já está por 2 meses, Senhor. Já passou por cirurgias, não pôde se alimentar ainda. Oh Deus, que dor para a família, que dor para os pais, que dor para a criança. Ajuda, Senhor, com amor, como Teus servos, oramos pelas Tuas misericórdias sobre a vida dele. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a usar a irmã Odila com o aconselhamento que está fazendo com aquelas pessoas que ela conhece e precisam de Ti também, Senhor. Por todos os demais motivos, pelo cuidado do Senhor sobre cada um de nós durante a semana, pelos irmãos que estavam viajando e estão retornando de viagem, pelos irmãos que ainda estão em viagem, cuida de todos, abençoe a todos. Nossos irmãos que moram longe de nós e por isso não podem estar aqui dominicalmente, mas assistem os cultos pela internet, oramos por todos eles,
irmã Lene, irmã Ana Camille, irmão André e o Gabriel lá em Porto Belo, irmão Arnes, irmã Aina lá em Florianópolis, pastor Tausenfreud lá em Ijuí. Oramos por ele, Senhor, tantos anos que serviu na Igreja Batista Alemã em São Paulo, e agora, Deus, debilitado, ajuda o teu servo, abençoe, Senhor. Nossos irmãos lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, nossos irmãos no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo, nossos irmãos no Nordeste, nossos irmãos no exterior, abençoe a todos, Senhor. Aonde a tua palavra chegar, seja de alento a cada coração. E pedimos, fale aos nossos corações nesta manhã, ó Deus, perdoe os nossos pecados, Senhor, ajuda-nos a vivermos em santidade, em obediência e em gratidão ao Senhor, em tomarmos a nossa cruz, negarmos-nos a nós mesmos e seguirmos após o nosso Mestre. Assim oramos, pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. em meu lugar, traído por um discípulo, preso, arrastado pelas ruas, levado de audiência em audiência, negado por um amigo, acusado, caluniado, humilhado, trocado por Barrabás, entregue para ser morto, envergonhado, açoitado, coroa de espinhos a ferir-lhe a fronte,
assim o vejo em meu lugar. Pesada cruz às costas, esbofeteado, caído, sem mais poder andar, chegando com a cruz ao Calvário, sofrido, cansado, ensanguentado, para assim morrer em meu lugar. Pregado no madeiro por mãos ímpias, blasfemado, insultado, injuriado, ele assume o meu lugar. Cravos a traspassar seu corpo, braços estendidos, mãos feridas, pés feridos, ele sofre para me salvar. Assim esteve no Calvário Jesus, meu Senhor. Perdão pediu para os algozes, salvou o malfeitor penitente, silenciou os insultos, fez do centurião um crente. Quanta dor ele sofreu, até poder ao Pai falar: consumado está. Era o meio de eu me reconciliar com Deus, de o seu perdão obter. Era a minha salvação sendo providenciada. Quando penso no Calvário, no Cristo que ali sofreu, sou-lhe mais e mais agradecida, porque aquele lugar era meu. Sou-lhe mais e mais agradecida, porque aquele lugar era meu. Say
amados e queridos irmãos, para que, por favor, abram as suas Bíblias em João, capítulo 19. Leremos os versículos 17 e 18. João, capítulo 19, 17 e 18, os dois versículos que vamos ler nesse momento. Que diz assim a palavra do Senhor. João 19, de 17 a 18. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele também outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. A morte de um inocente. Todos nós ouvimos no noticiário a morte de inocentes. Todos nós ouvimos. Pessoas culpadas, pessoas irresponsáveis, pessoas inconsequentes, e a morte dos inocentes. A Larissa falou agora há pouco no encerramento da escola bíblica, na escola bíblica dominical, durante a classe, de crianças que sempre chegam para ela e pedindo para orar por causa de pais irresponsáveis, pais inconsequentes. Às vezes brigando na frente dos filhos, os filhos ali sofrendo, aí chegam aqui pedindo ajuda. Às vezes uns pedem assim para mim: eu tenho tanto medo porque meu pai e minha mãe ficam brigando e eu fico com muito inconsequência. Acordamos segunda-feira pela manhã e as primeiras notícias que chegavam eram muito tristes. Um ônibus vindo de Florianópolis, indo para Foz do Iguaçu. Alguns brasileiros, alguns argentinos ali dentro, uma senhora com seu filhinho também. E 1h30 da madrugada, perto de Irati, ali em Fernandes Pinheiro, numa reta, o ônibus caiu num buraco, 7 pessoas inocentes morreram, inclusive uma criança esmagada embaixo do ônibus. 4 pessoas ficaram esmagadas embaixo. E quando os passageiros que não tinham se machucado começaram a sair 1h30 da madrugada, naquele escuro, tentando socorrer as pessoas feridas, um dos passageiros chegou para o motorista e falou: homem, o que você fez? O que você fez? Ele falou: eu dormi. 7 inocentes morreram, famílias destruídas. O culpado está vivo, os inocentes morreram. Mas antes de apontarmos para esse motorista, vamos olhar para nós. Eu estou com pena. Destruiu a própria vida, destruiu a vida de dezenas de pessoas. Mas nós somos tão culpados quanto aquele motorista, ou mais. Porque um inocente, puro, perfeito, sem mancha, sem pecado, em nenhum momento o Senhor Jesus pecou, e nós o crucificamos. Diz a palavra que nós acabamos de ler: tomando ele as costas a sua cruz. Em primeiro lugar, queridos irmãos, a cruz não era dele. Irmãos, a minha oração é que todos nós possamos entender hoje que aquela cruz era nossa. Aquela cruz era nossa. Quem deveria estar sendo julgado? Não por Pilatos, um homem corrupto e humano e pecador como qualquer um. Quem deveria estar sendo julgado diante do justo juiz éramos nós. Quem deveria pegar aquela cruz era eu e você e todos os nossos queridos. Pegar a cruz, porque a cruz não era dele, a cruz era nossa. Quando entendermos isso, que a cruz não era dele, a cruz era nossa, nós vamos olhar de outra maneira para a vida cristã. Nós não vamos levar a vida cristã como se fosse uma coisa qualquer. Irmãos, a vida cristã é o que há de mais sério para nós levarmos, conduzirmos e agirmos verdadeiramente cristãos. A cruz era minha, a cruz era sua. E a morte de cruz era para fazer as pessoas sofrerem. A morte do cruz não é um fuzilamento.
onde a pessoa fica lá angustiada, está chegando a hora, coloca um capuz na cabeça, enfileira os soldados e fogo, atira, pô, morreu, acabou. 1 segundo apenas de sofrimento. Não é a morte por enforcamento, que é horrível. Os irmãos que viram o enforcamento de Saddam Hussein, lembram-se, não foi bonito, transmitiu, a televisão transmitiu. A pessoa fica preocupada, vou morrer agora. E o corpo é lançado e estrangula alguns segundos, sem respirar, e a pessoa. A morte de cruz era para as pessoas sofrerem por dias, porque não era comum a pessoa morrer no mesmo. Tanto é que quando o Senhor Jesus morreu e foram falar para Pilatos, Pilatos se admirou, mas já morreu. Os outros 2 que estavam de cada lado precisaram quebrar as pernas, porque o dia seguinte era sábado. Sábado é santo, não podemos deixar essas pessoas, vamos acelerar o sofrimento. Quebrar as pernas, o corpo ia pender, ia rasgar mais, ia sangrar mais, ia morrer mais depressa. Mas o Senhor Jesus não quebraram os ossos, porque Ele já havia morrido por causa do sofrimento, irmãos, do sofrimento. O sofrimento dele foi indizível, porque não foi apenas o sofrimento físico, foi o sofrimento espiritual. O sofrimento espiritual. Eu tenho nojo dos meus pecados. Você tem nojo dos seus? Quando eu faço alguma coisa errada, eu me envergonho. Senhor, como é que mas como, Senhor? Ainda? Como, Senhor? Estava sobre ele. Foi sobre ele. Se eu perco a paciência com a Larissa, é o meu pecado. Estava sobre ele. Se eu perco a paciência com os irmãos, é o meu pecado. Estava sobre ele. Tudo sobre ele, que nunca pecou, irmãos, nunca pecou. Se eu falo mal de alguém, é meu pecado, estava sobre ele. Se eu julgo alguém, é meu pecado, estava sobre ele. Tudo despejado sobre ele. A cruz era minha, não era dele. Ele morreu em 6 horas, porque o sofrimento sobre o Senhor Jesus Cristo não foi só o físico, foi o espiritual. Por isso ele clamava ao Pai no jardim do Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele nunca pecou. De repente todos os pecados, desde Adão até o último habitante dessa terra, foram despejados sobre ele. Ele morreu para nos salvar. Ele tomou a cruz para nos salvar. Por isso, amados e queridos irmãos, quando olharmos para uma cruz, vamos nos lembrar de quanto sofrimento Cristo padeceu. Lembro quando meu avô, pai do meu pai, esteve aqui, uma única vez ele esteve aqui, quando foi inaugurado aquele templo anterior, que tinha uma grande cruz de vidro na frente. E meu avô, que nasceu na Letônia, esteve em várias partes do mundo, desse mesmo púlpito. Meu pai, traduzindo, ele falando em Levo, ele falou assim: eu estive em várias partes do mundo, mas nunca vi uma cruz tão grande como esta, como que está lá na fotografia ali. Mas o respeito que ele tinha pela cruz, não é para ser adorada a cruz, mas é para nós nos lembrarmos que o inocente tomou a cruz que era nossa, a dor que era nossa, o sofrimento que era nosso, ele tomou em nós. A cruz não era dele, era nossa. Em segundo lugar, a culpa não era dele, a culpa era nossa. Ele se fez culpado por nós. O Senhor Jesus assumiu toda a culpa que era minha, toda a culpa que era sua. Ele assumiu em nosso lugar. Em João 8,46, por favor, peço que os irmãos abram para lá. O Senhor Jesus, que nunca pecou, nunca teve uma única palavra, um único sentimento, uma única atitude fora da vontade de Deus, nunca. Ele foi o humano perfeito, queridos irmãos, como Deus planejou para nós sermos. Deus nos criou perfeitos, inocentes, não havia maldade, não havia malícia, não havia olhar pecaminoso, não havia julgamento, não havia desejos, não havia nada fora da vontade do Senhor, tudo era perfeito. Mas nós resolvemos desobedecer ao Senhor. E o Senhor Jesus veio para mostrar
que é possível viver uma vida perfeita que agrade ao Senhor. Ele nunca. Do seu nascimento lá nas campinas de Belém até a sua morte, ressurreição e assunção, nunca. Tentado por Satanás, tentado de todas as formas, diz a Bíblia, em tudo ele foi tentado. Você tem sido tentado? Todos temos. Todos temos. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. E ele fala em João 8, versículo 46, quem de vocês me convence do pecado? Quem dentre vós me convence do pecado? Ninguém podia apontar uma coisa para o Senhor Jesus Cristo. Ah, você desobedeceu Maria. Ah, você foi rebelde com José. Ah, você não gostava dos seus irmãos. Ah, você... Ninguém podia falar nada. Ninguém podia. Ele não tinha pecado. Ele viveu em santidade. Ele não tinha uma única culpa sequer. Nenhuma única. Nós ganhamos da nossa amada irmã Cristiane, que esteve lá em Aracaju, uma cesta de produtos do Nordeste, e tem ali uma bolachinha que eu gosto dele, põe na boca dela, e me fez lembrar que quando eu era criança, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, nós morávamos à beira do rio Tagaçaba, não tinha estrada, não tinha nada, era só mato, o rio, nossa casa, e algumas casinhas esparramadas. E tinha o irmão Tomé, que morava uns 500 metros para frente da nossa casa. Ele tinha uma vendinha. Imagine uma vendinha de madeira, aqueles armazéns secos e molhados, lembra-se como é que era? Não tinha geladeira, lá não tinha luz elétrica, nada, lá era tudo muito simples. Então somente coisas assim que não eram perecíveis. E o irmão Tomé tinha também algumas vaquinhas onde nos fornecia leite. Então de manhã, o irmão Daniel levantava cedo e ia lá buscar 1 litro de leite cedido pelo nosso amado irmão Tomé. E no dia anterior, meu pai havia chegado de Guaraqueçaba, parou lá na casa do irmão Tomé, e o irmão Tomé deu um pacote dessas bolachinhas que a irmã Cristiane trouxe de Aracaju para nós. Irmãos, para filha de missionário, que tudo é tão simples, aquela bolachinha eu colocava na boca, derretia, mas eu fiquei com tanta vontade, mas era meu pai, era minha mãe, meu irmão Daniel, Leonardo, que morava conosco, então aquele pacote foi num instante, mas eu fiquei com tanta vontade, eu queria mais. Aí de noite eu pensei num plano. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Quando o irmão Daniel for lá na venda buscar o leite, eu vou junto e vou bater lá. Será que eu podia vender fiado para mim? Como é que eu ia pagar? Eu não tinha dinheiro. Mas olha só que ideia de criança. Eu gostei demais daquela. Obrigado, irmão Cristiano. Me lembrou da minha infância. Mas eu não vou pedir fiado, já aprendi a lição. Meu irmão Daniel saiu, foi, estava escuro ainda. Deixei uma distância segura, porque no coração a gente sabe que está fazendo coisa errada, pode ser criança, mas sabe ou não sabe? Quando a gente não sente paz, é que está fazendo coisa errada. Eu fui numa distância segura, ele entrou lá para o curral lá atrás, eu fui lá na porta da frente, bato uma vez, ninguém, bato de novo, eu estava com muita vontade daquela vez. Estava com vontade de fazer fiado. Ninguém saiu, porque estavam lá atrás, cuidando das vacas, naturalmente. Nisso, meu irmão Daniel vem voltando e me vê lá na frente. Lá. O que você está fazendo aqui? Pois é, com vontade de comer uma bolacha. Vamos para casa já. Me arrastou para casa, chegou em casa, os irmãos já sabem que o couro cantou. Como? Que vergonha, o filho do pastor, fazendo isso, comprando fiado. Não tem vergonha. Pecado no coração, pecado no coração. Eu sou culpado, eu tinha culpas, eu tenho culpas, nós temos culpas, mas o Senhor Jesus nunca teve culpa. Criança já sabe fazer coisa. Eu era criança e já fazia coisas erradas. O Senhor Jesus nunca teve culpas. Quem me convence do pecado? Ninguém. Nós temos pecados continuamente. As pessoas podem dizer, você é pecador, e é verdade, nós somos pecadores. Ele nunca. A culpa era nossa, a cruz era nossa, nós merecíamos morrer. Gosto muito de Daniel, capítulo 9, versículo 5, ele confessando os pecados. Por favor, abra para lá. É bonito de ver quando Daniel, hoje quando vemos pessoas tão arrogantes,
que não reconhecem os seus próprios erros, apontam ainda, quando erram, ainda jogam para os outros, a culpa foi dos outros, foram os outros que me induziram ao erro. Isso é uma vergonha. Daniel, ele era um santo homem de Deus, mas ele reconhecia que ele era pecador. Diz a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 9, versículo 5. A confissão de Daniel. Eu e você, por favor, vamos reconhecer, nós somos culpados. A cruz era minha, eu sou culpado. A cruz não era dele, ele não tinha culpa. Diz em Daniel 9, versículo 5. Pecamos, cometemos iniquidade e procedemos impiamente. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E se fosse continuar, ia dizer, não demos ouvidos às tuas palavras. É o que o povo está fazendo hoje, irmãos. É o que o povo está fazendo hoje. Desprezando a palavra de Deus, não dando ouvidos à palavra de Deus. Às vezes até ouve, mas não põe em prática. Às vezes até sabe que está errado, mas não tem forças para deixar o erro e andar no caminho da verdade. Irmãos, precisamos entender que nós somos culpados e não era o Senhor Jesus. Ele tomou a cruz. A melhor expressão seria dizer, ele tomou a cruz que era nossa. Não é a melhor expressão dizer ele tomando a sua cruz, não. Ele devia estar escrito, ele tomou a cruz que era do pastor Roberto. Coloque o seu nome. A cruz que era sua, a cruz que era nossa. A culpa era nossa, não era dele. Em Romanos capítulo 3, não precisam nem abrir para lá, nós conhecemos bem esse versículo. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Todos, os nossos descendentes, os nossos netos, os nossos filhos, nós somos pecadores, nós somos culpados. E as nossas culpas foram lançadas sobre ele, todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Isaías 53, versículos 4 a 6, eu gosto muito desse capítulo, desde criança, nossos pais nos ensinaram a guardar esse versículo, esse capítulo no coração, mencionado inclusive no Novo Testamento também. O eunuco, quando estava voltando para a Etiópia, estava lendo exatamente Isaías 53, e aqui diz, Isaías 53, de 4 a 6, Isaías 53, 4 a 6. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Pai fez cair sobre um inocente, sobre o seu Filho amado, todos os pecados que eram nossos. Domingo retrasado, domingo passado, se não me engano, a irmã Franciele trouxe o vídeo daquele menininho que foi esmagado debaixo da ponte. O trem passou o sinal vermelho e o pai do menininho era responsável por cuidar da ponte elevadiça. Os barcos passavam, o sinal ficava vermelho, o trem não podia avançar. Quando a ponte abaixava, depois que os barcos passavam, aí o sinal verde abria e o trem podia passar. Mas o maquinista não observou o sinal vermelho, e não aponte para o maquinista, porque nós somos esta pessoa. Nós somos esta pessoa. E o menininho viu que a ponte estava levantada e o trem vinha vindo, e ele começa a gritar para o pai: pai! Mas o pai distraído, porque não é hora do trem passar, o sinal estava vermelho. Ninguém ia ser irresponsável para passar o sinal vermelho. Como alguém ia ser irresponsável para fazer isso? Mas o maquinista não viu e avançou. E lá dentro, pessoas solitárias, pessoas drogadas, pessoas maldosas, de todo tipo de gente, como nós. Como nós. Quando o menininho viu e o pai não estava vendo, ele correu para puxar a manivela. E ao puxar, caiu, e o pai tinha que tomar uma decisão: ou salvava o filho, ou matava todo mundo, ou matava o filho e salvava.
Uma decisão terrível, queridos. Uma decisão. O culpado era o maquinista, não era o filho. O filho foi tentar salvar. Nós somos culpados. O Senhor fez cair sobre ele, sobre o Senhor Jesus, todos os nossos. Irmãos, só por isso, vamos amar mais o Senhor. Só por isso. Senhor, só por isso, eu quero agora me consagrar mais ao Senhor. Senhor, eu preciso ser mais obediente. Eu preciso ser mais fiel. Eu preciso ser mais zeloso. Eu preciso ser mais parecido com o teu filho amado. Faça uma oração nesse momento. Senhor, me ajude. Aquela cruz era minha, não era dele. Aquela cruz dolorosa. Na cruz, furavam as mãos e os pés, que não são partes vitais do corpo. Não são partes vitais. Era para a pessoa ficar sofrendo e ficar lembrando: eu cometi esse crime, eu não devia ter feito isso, eu cometi aquela maldade, eu não devia. Era para ficar horas e dias a fios ali na cruz. Mãos e pés não são partes vitais. Mas o sangue vai escorrendo e vai dando uma sede tremenda, tremenda na pessoa, ao ponto dele, o Senhor, Criador dos rios e do mar, o Criador de todas as minas de água, de toda a água que existe, ele precisou clamar: tenho sede. A angústia que ele estava sentindo, por mim e por você, pelas culpas que são minhas, pelas culpas que são suas. Irmão, em nome do Senhor Jesus, que morreu no meu lugar, que morreu no seu lugar, eu peço, vamos nos consagrar. Senhor, eu quero ser mais obediente. Senhor, eu quero pecar menos. Senhor, eu quero ser mais fiel, mais zeloso na casa do Senhor. Pilatos, quando estava julgando o Senhor Jesus Cristo, no mesmo capítulo 19 que nós lemos no começo, ele falou assim: eu não vejo nele crime algum. Eu não vejo nele crime algum. E a vida do Senhor Jesus impactou tanto Pilatos, que ele chegou a perguntar assim: de onde és tu? De onde és tu? De onde és tu? O Senhor não é um humano comum. De onde és tu? As pessoas estão perguntando isso para você: de onde és tu? Ou o nosso linguajar é igual das pessoas do mundo? Ou as nossas atitudes são medíocres como as pessoas do mundo? Ou a nossa vida cristã é igual dos idólatras? Como? Como? De onde és tu? De onde és tu? Por que você é diferente? Em último lugar, queridos irmãos, a morte era nossa, a cruz era nossa, a culpa era nossa, a morte era nossa. Quem deveria morrer? Lemos ali em João capítulo 19, tomando ele a sua cruz, que não era dele, era minha, levando-a nas costas, foi para o lugar onde o crucificaram. Era eu que deveria morrer. Já no começo da Bíblia, nós encontramos Deus falando: cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Portanto, quem não pecou não deveria morrer. A morte é o salário do pecado. Quem não pecou não deveria morrer. O Senhor Jesus Cristo foi o único que não pecou. Ele não deveria morrer. Nós sim deveríamos morrer. Em Ezequiel capítulo 18, o Senhor Deus falando duas vezes no capítulo 18 de Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Mas por que nós não estamos mais destinados para a morte, queridos irmãos? Por quê? Porque você está sentado em paz aqui nesse templo? Porque você está em paz, sabendo de que nós temos um lugar garantido no céu? Por quê? Porque alguém tomou a morte que era nossa. Alguém com amor incondicional, um amor sem igual. Ele pegou a morte que era minha e tomou sobre si, passou toda aquela afronta, toda aquela humilhação. Ele foi coberto de cusparada, queridos irmãos. Ele foi esbofeteado, ele foi zombado, ele foi humilhado. Ele passou pelas ruas de Jerusalém, as pessoas meneavam a cabeça, carregando aquela cruz que não era dele, a dívida que não era dele, a culpa que não era dele.
a morte que não era dele. A alma que pecar, essa morrerá. E por que nós não vamos morrer? Por quê? Porque ele pegou a culpa que era minha, a cruz que era minha, a morte que era minha, e pagou o meu. Eu não posso ficar indiferente diante de tanto. Eu não posso. Se você se tornar indiferente, desculpe, mas é muita insensibilidade no seu coração. Vamos assumir mais compromisso. Aquela cruz não era dele, era minha. A culpa não era dele, era minha. A morte não era dele, era minha. Eu que devia morrer pelos meus pecados, desde a minha infância. Agora que já causamos tanta injustiça, não está na hora de procurarmos agir com mais justiça, querido? Nós já causamos muita injustiça. E por favor, não tente se inocentar, que nós não somos inocentes. Nós somos nós. Nós somos culpados. Já causamos. Agora que o justo já morreu pelos injustos, como diz a Bíblia. O justo morreu pelos injustos. Está na hora de nós levarmos a cruz, queridos. Você está disposto a levar a cruz? Ele já levou a cruz que era nossa. Agora ele fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si. Tome cada dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo e venha. Nós já causamos muita injustiça. Não está na hora de fazermos diferente? Agirmos com mais justiça, queridos? Ele tomou aquela cruz que nenhum de nós ia poder suportar. Agora está na hora de tomarmos a cruz que Ele nos pede para carregar. E Ele falou assim: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e que é leve. E Ele nos ajuda a carregar. Nós não o ajudamos a carregar a cruz dele. Não ajudamos. Nem os discípulos mais próximos não o ajudaram, todos fugiram. Eu não ajudei ele a carregar a cruz, eu só tornei mais pesada a cruz dele. Mas ele tem tanto amor por mim, que ele me pede para negar-me a mim mesmo, e ele me ajuda a carregar a cruz que é minha. É um amor que eu não consigo nem expressar, querido. Que amor! Eu o feri, eu o machuquei, eu o humilhei, eu o desprezei, eu o crucifiquei, e ainda assim ele me perdoou. E ainda me ajuda a carregar a cruz, que ele podia fazer extremamente pesado. Você me pôs na cruz, agora você vai ver com quanto que é pesado. Não faz isso. Ele ainda me ajuda a carregar. Ele ainda me ajuda com ânimo, com coragem, com estímulo, com amor. Irmãos, peçamos a Deus que nos ajude. A cruz não era dele, a culpa não era dele, a morte não era. Mas agora eu voluntariamente peço: Senhor, eu quero negar-me, eu quero tomar a cruz que é minha, negar-me a mim mesmo e morrer para a velha natureza, para viver para Cristo Jesus. Você. Não sei o que vai dar aquele pobre motorista que causou tanta dor e tragédia. Não sei o que vai acontecer. Oro por ele, que Deus o ajude. Mas eu sei que no coração dele jamais vai esquecer essa dor que ele causou para tantas pessoas. E eu não quero esquecer em momento algum da dor que eu causei por um injusto. Perdão, eu injusto por um justo que morreu. Eu não quero esquecer. Não se esqueça que nós somos culpados e Ele deu a sua vida por nós. Então vamos servi-lo de coração, com toda sinceridade, com todo amor. E que Deus assim abençoe a sua igreja. Sendo bendecido.
graças por esse culto memorial que prestamos a Ele, em nome dele. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito sejam com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lude, com oração silenciosa. Estaremos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa tarde a todos os amados irmãos. Vão em paz e sirvam com alegria.